pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e na aula de hoje nós falaremos sobre arredondamento de números. Então pensem o seguinte, quando nós estamos trabalhando com números muito grandes ou então com números decimais que apresentam muitas casas após a vírgula, então existe uma grande chance de a gente cometer algum erro, né, quando estiver efetuando cálculos. Então pensem vocês lá no supermercado, né, vocês compram um produto que custa R$ 2,33, outro produto que custa R$ 4,48, um outro produto que custe R$ 12,95. Então, para você efetuar aí os cálculos para ver quanto que você gastou, né? Se você for calcular mentalmente, existe grandes chances de você errar. Por quê? Porque esses números aí, né, a gente fala que são números quebrados. Então, o que nós normalmente fazemos? Nós costumamos arredondar esse número, né? Então, até mesmo quando vocês já foram naquelas lojas, né, que sempre é R$ 1,99. Aí alguém te pergunta, quanto que você pagou? Você fala, R$ 2, né? R$ 3,98. Quanto que custou? R$ 4, né? Por quê? É mais fácil para você fazer cálculos com esse número e até guardar essa quantia, né? Ao invés de falar R$ 3, eu paguei R$ 3,98. Então é mais prático a gente falar R$ 4. Então, quando a gente faz isso, né, a gente diz que nós arredondamos os valores, tá? E aí eu vou explicar para vocês como nós efetuamos esses arredondamentos, seja para números inteiros ou para números decimais. Então aqui, o arredondamento de números inteiros. Então, quando um número ele apresenta uma grande quantidade de algarismos, nós podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Para isso, então, a gente aprendeu já, né, a questão de ordem e classes do número. Então, a gente tem lá a primeira ordem, que é a das unidades, a segunda ordem das dezenas, depois vem as centenas, unidade de milhar, dezenas de milhar e assim por diante, né? Então, é importante a gente lembrar das ordens e das classes para efetuar o arredondamento. Então, aqui eu vou fazer com vocês alguns exemplos. Então, aqui, o meu primeiro exemplo, eu coloquei um número baixo, né? Que a gente considera um número baixo, o 32. E eu quero, né, arredondar esse número. Vamos supor que eu quero arredondar esse último algarismo aqui, que é o 2. Aí eu vou pensar o seguinte, bom, o 2, como eu estou aqui, quero arredondar a casa das unidades, eu vou pensar o seguinte, o 2, ele está mais próximo do 0 ou está mais próximo do 10? Então, o 2, como nós sabemos, ele está mais próximo do 0. Então, o que eu posso fazer? Eu posso arredondar o 32 para o 30. Então, eu vou colocar aqui, né, o 32, eu vou arredondar para o número 30. Então, eu posso até colocar aqui um símbolo, né, de aproximadamente. Então, o 32 é aproximadamente 30. Agora, um outro exemplo. E o número 48. Então, eu quero aqui fazer o arredondamento dessa última casa aqui, da casa das unidades. Então, eu vou pensar. O número 8, ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 10? Então, o 8 nós sabemos que está mais próximo do 10. Então, o que a gente faz? O 48, a gente vai arredondar ele para o 50. Então, o 48, ele aqui aproximadamente, né, a gente aproximou ele para o 50. Próximo exemplo aqui, 99. O 99, quero aproximar aqui, quero arredondar a última casa aqui. Então, o 9, ele está mais próximo do 0 ou do 10? Então, está mais próximo do 10. Então, 99 a gente pode arredondar para 100. Bom, e aí? E para números maiores? Vamos colocar aqui um número 1238. Eu quero agora fazer o arredondamento dessas duas últimas casas aqui. Então, o que eu vou pensar? Bom, o 38, ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 100? O 38, ele está mais próximo do 0. Então,
esse número aqui a gente pode aproximar para 1.200. Mais um exemplo. E se fosse aqui o número 3.751? Quero aqui também, né, arredondar as duas últimas casas decimais. Então, eu vou pensar, o 51 está mais próximo ao 0 ou mais próximo do 100? O 51, ele está mais próximo do 100, né? Então, o que a gente faz? O 3.751, a gente vai aproximar ele para 3.800. Então, a gente vem aqui, né, sempre na casa anterior, nessa casa aqui, como está mais, o 51 está mais próximo do 100, a gente aumenta uma unidade, né, no 7, então vira 3.800. O mesmo nós fizemos para os exemplos anteriores. E para números maiores ainda, então vamos pensar aqui um número, 1.235.539. Bom, aí vai depender de quantas casas eu quero arredondar esse meu número. Eu quero arredondar só a última casa desse meu número. Então, eu vou pensar, o 9, ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 10? Então, o 9 está mais próximo do 10. Então, eu posso aproximar esse número aqui para 1.235.540. Posso fazer essa aproximação. Mas e se eu quiser agora fazer o arredondamento das duas últimas casas decimais? Então, eu vou analisar. O 39 está mais próximo do 0 ou do 100? O 39 está mais próximo do 0. Então, como que vai ficar o arredondamento desse número? 1.235.500, né? Já que o 39 está mais próximo do 0. Mas agora eu quero fazer o arredondamento das três últimas casas aqui desse número. Então, eu vou pensar, 539 está mais próximo do 0 ou mais próximo do 1.000? Está mais próximo do 1.000. Então, esse número aqui, ele vai ser o 1.236.000. Mas eu quero arredondar as 5 últimas casas decimais aqui. Então, eu vou analisar. Esse número aqui, 35.539, ele está mais próximo do 0 ou está mais próximo do 100.000? Está mais próximo do 0. Então, isso aqui ficaria como 1.200.000. Tá? E assim a gente vai fazendo com todos. É claro, né, que a gente sabe que quanto mais casas a gente vai utilizando para fazer esses arredondamentos, a gente costuma falar assim que o erro vai ficando maior, né? O erro de arredondamento e tal. Então, vocês podem até observar aqui, né, nos valores encontrados. Então, aqui, quando eu usei uma casa só, então, vocês podem ver que esse meu valor ficou bem próximo ao número original. Quando eu aumentei, né, o meu arredondamento para 2 casas, então, vocês veem aqui que já teve uma diferença, de 500, o final aqui, 539, foi para 500. Então, assim, mesmo assim, então, tava uma diferença de 39 unidades. Agora aqui, quando eu aumentei o meu arredondamento para as 3 últimas casas decimais, então, a aproximação virou 1.236.000. E o número original era esse aqui. Então, quer dizer, já teve aí uma diferença de 61 unidades. Então, quer dizer, quanto mais eu vou aumentando a quantidade de algarismos, né, mais o erro do meu arredondamento vai ficando maior, tá? Mas isso, agora, para vocês, não tem muita importância. Vai depender do que o exercício vai estar pedindo para você, né, ou do arredondamento que você está querendo fazer, tá? Então, belezinha? Esse aqui foram alguns exemplos de arredondamento para números inteiros. Então, vamos passar agora para números decimais. Bom, então o arredondamento para números decimais, né, que são os números racionais, vai funcionar da mesma forma. Primeiro, a gente deve escolher com quantas casas decimais a gente quer estar trabalhando com o número. E aí, a gente vai analisar, então,
se essa casa decimal que eu quero arredondar, se ela está mais próximo do zero, mais próximo do 10, né? E aí a gente vai fazer, então, o arredondamento, né, do número do algarismo anterior para cima ou para baixo. Então, vamos ver isso aqui. Alguns exemplos. Então, olhem lá. Então, alguns exemplos, vamos lá. Então, eu tenho o número 2 inteiros e 35 centésimos. Quero efetuar aqui o arredondamento desse meu último algarismo, que é o 5. Eu vou analisar. O 5, ele está mais próximo do 0 ou mais próximo do 10? O 5, ele está bem no meio, né? Então, você pode falar, você pode arredondar tanto para o 0, né, quanto para o 10, aproximar. O pessoal normalmente costuma arredondar para cima, né, próximo do 10. Então, o que a gente faz aqui com esse 3? A gente vai acrescentar uma unidade nele. Então, aqui, eu vou aproximar esse número para 2 inteiros e 40 centésimos. Próximo exemplo. 3 inteiros e 96 centésimos. Aqui é a mesma coisa, ó. O 6, ele está próximo do 10. Então, o que a gente vai fazer? Esse 9 aqui, ele ganharia mais uma unidade. Então, ele viraria 10 décimos. E 10 décimos a gente sabe que é o mesmo que 1 inteiro. Então, acaba que o 3, para esse caso, também vai ganhar aqui uma unidade a mais. Então, esse número, se eu tiver que aproximar, eu vou aproximar ele para 14 inteiros. E assim vai. Vamos supor que eu tenho um número decimal aqui, né, que ele tem mais casas decimais. Então, aqui, 2 inteiros, 1.376 décimos de milésimos. Quero arredondar o algarismo 6. Então, eu vou analisar. O 6, ele está mais próximo do 0 ou do 10? Está mais próximo do 10. Então, o que eu faço? Esse aqui vai ganhar 1 a mais, uma unidade a mais. Então, vou aproximar para 2 inteiros, 1.380 milésimos. Agora, eu quero aqui arredondar, né, fazer o arredondamento das duas últimas casas decimais. Então, vou analisar. O 76 está mais próximo do 0 ou do 100? Mais próximo do 100. Então, esse número aqui, o arredondamento dele vai ser 2 inteiros, 1.400 décimos de milésimos. Quero arredondar as 3 últimas casas decimais desse número. Então, eu vou analisar. O 376 está mais próximo do 0 ou mais próximo do 1.000? Mais próximo do 0. Então, isso aqui ficaria 2 inteiros e 1.000 décimos de milésimos. E assim por diante. Quero arredondar, fazer o arredondamento dessas 4 últimas casas. Então, eu vou analisar. 1.376 está mais próximo do 0 ou do 10.000? Está mais próximo do 0. Então, se eu tivesse que arredondar isso aqui, então ele ficaria como 2 inteiros, tá? Aí, a mesma coisa, né? Quanto mais casas decimais eu resolvo arredondar, maior acaba sendo aí o erro, né? A diferença entre o meu número original e o meu arredondamento, tá? Então, aqui, eu acredito que vocês já tenham entendido, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo. Mas essa parte de arredondamento é bem simples, porque é algo que a gente acaba utilizando muito no nosso dia a dia, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais! Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!